Eu sou a Lu e hoje nós vamos gravar um desenho que é uma mensagem de boas festas. E o versículo que eu escolhi está no Salmo de número 39, o versículo 7, que diz assim: Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em Ti. Aqui nós temos o risco que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Eu vou começar usando o borrifador e eu vou colocar um pouquinho de água, assim, ó, tá vendo? Tá ficando bem pouquinho. Eu tô colocando na volta e aqui dentro, nessa parte aqui, onde a gente tem o escrito de boas festas. Não vou me preocupar muito agora com o laço, nem com a flor, só mesmo com essa parte aqui de dentro e do fundo. Quero começar usando aqui o pratinho e olha, a minha tinta, ela tá um pouco mais líquida. Eu coloquei umas gotinhas de água. Não chega a escorrer, tá vendo? Mas ela não tá durinha como vem no pote. E com esse branco, eu vou esfumar toda essa parte aqui, ó, onde tenho esse cartão. Então, tá úmido, eu não preciso encher de tinta, mas também não vou deixar assim muito transparente. E outra coisa, pode ficar assim meio manchadinho. Não precisa deixar parelho, não precisa preencher tudo. E aqui na beiradinha, eu tô usando um pituá. Você pode usar um pincel grande. Você vai fazendo assim, ó. Não precisa se preocupar com essa linha. E se o branco passar um pouquinho para fora, também não se preocupe. Eu vou preencher. Ah, outra coisa. Aqui em cima da letra, eu passei novamente o lápis para reforçar, para ficar bem forte. Eu posso, assim, passar o branco por cima, de leve, que vai aparecer o risco perfeitamente depois. Olha, tá vendo aqui, ó? Se você esfregar, vai sair um pouco. Mas sempre você tem a opção de se sumir, passar, colocar o risco novamente e riscar outra vez. Olha só como vai ficar. Bem nítido. É só não esfregar. Eu vou colocar branco no meu aqui inteiro e daí eu já mostro para você. Olha só, já coloquei o branco. E agora eu vou usar o camurça. Um pouquinho só. É que eu tenho aqui no meu barrado, aqui embaixo, eu tenho camurça na composição das cores. Então eu vou usar um pouquinho. E o camurça eu vou colocar aqui para o lado de fora. Agora eu vou colocando. Pituá sujo dá nisso, ó, fica saindo coisinhas. Eu vou colocar fazendo uma sombra. Aqui mais pertinho, eu deixo um pouquinho mais forte. E à medida que vai saindo para fora, eu aproveito aquele úmido que tem da água e vou deixando assim um pouquinho mais suave. Mas também não vou me preocupar muito em fazer aquela mistura perfeita. Vou fazer aqui também um pouquinho. Assim, ó, mais ou menos da mesma altura. Vou fazer toda a volta e antes quero te mostrar outra coisa. Você tá vendo aqui, onde eu tenho os verdinhos, eu não passei o branco, porque aqui vai o verde, então não precisa pôr branco. Outra coisa, eu já vou te mostrar é aqui dentro. Com o camurça, eu vou fazer assim, ó, um pouquinho de sombra. Agora, não é aquela coisa muito certinha também. Só tô pegando um pouquinho de tinta, ó, e tô dando uma
limpada no pincel. Bem pouquinha tinta. Aqui no cantinho, aqui, ó, nesse cantinho, coloco e limpo o pincel. Depois eu vou fazer a sombra ali por trás. Aqui embaixo também, aqui, ó, nesse cantinho bem escuro. Aqui, um pouquinho. Você viu que o branco acaba ficando assim meio envelhecido, meio sujinho. É isso mesmo que eu quero. Agora eu vou finalizar a parte de fora aqui. Aqui vou pôr mais um pouquinho. Cantinho. Aqui embaixo também eu vou pôr, embaixo da fita. Aqui eu vou deixar um pouquinho mais forte, porque aqui é uma entranha. Olha que o desenho, ele vem até aqui. Então, eu deixo aqui mais forte e venho limpando o pincel para fora em linha reta, porque aqui é como se fosse uma mesa, como se fosse uma plataforma onde o desenho está apoiado. Aqui no cantinho. E venho sumindo com o pincel. Eu venho sumindo com a tinta, tá vendo? Aqui, ó, começo bem forte e venho esfregando. Quando chegar aqui do outro lado, praticamente já sumiu a tinta do meu pincel. Pronto, já fiz com essa cor. Agora eu vou usar mais uma cor ainda pro fundo. Eu vou usar o chocolate. Só que agora eu não vou usar com esse pincel. Eu vou pegar um pincel número 10, que tá aparado. E agora eu vou fazer aqui, ó, a linha. Cantinho. Meu tecido ainda tá úmido. E eu vou espalhar de leve em cima do camurça que a gente já colocou. E o pano ainda tá úmido. Eu vou repetir todos os lugares, só que agora bem menos. Assim, ó, só um pouquinho aqui nos cantinhos. Eu vou fazer toda a volta e mostro pra você. E agora que eu fiz aqui, ó, toda a volta, nós vamos fazer o laço. Ele é bem rapidinho. Eu vou usar um pincel número 6, o vermelho vivo, e eu vou preencher toda a área central. Assim, ó, menos essas beiradinhas, que eu quero fazer em amarelo. Aqui também pode preencher. Aqui não, nem aqui, nem aqui. Aqui pode, aqui pode, aqui pode e aqui pode. Vou preencher tudo, já volto para te ensinar a fazer a sombra. Já preenchi. Você viu que ficou a borda? Aqui eu não deixei aquela borda. Eu vou colocar assim, ó, um pedacinho agora, tá? Essa beiradinha. Aqui embaixo também tem outro pedacinho que eu esqueci. Mas vamos trabalhar sombra com verde musgo. E olha só, pego um pouquinho de tinta, um pincel pequeno, tá? E eu vou começar por aqui. O meu vermelho, ele tá úmido. Isso quer dizer que eu posso fazer uma sombra com verde e vai ficar bem bonito. Depois de seco, o verde não se mistura tanto no vermelho, tá? E ele acaba ficando meio verde mesmo. Aqui não, aqui ele vai ficar uma sombra bem escura. Olha, eu tô seguindo aqui a linha do dourado. Aqui na pontinha. Esse lado de cá, eu vou subir aqui um pouquinho também. E agora eu vou colocar aqui. Você tá vendo que aqui tem um risco? Então, pra gente fazer uma dobra.
Ó, tô seguindo o risco e esfumando pra cima. Aí, aqui pode até fazer uma volta, assim. Deixar um pouquinho mais escuro aqui. Tá, agora essa sombra do lado de cá também. Vou começar aqui. Isso aqui é a dobra da laçada. Então, vou colocar aqui dentro, deixando bem escuro. Aqui, pertinho desse nozinho, também eu deixo bem escuro. Aqui a gente tem o dourado, que eu vou passar aqui em cima do branco. Eu vou pôr uma linhazinha assim, um pouquinho só. Agora, aqui. Eu vou deixar aqui em cima escurinho, ó. Por aqui veio morrendo, porque aqui eu tenho uma sobreposição e eu quero deixar a fita mais escura. Então, eu já vou até colocar para esse daqui ficar por cima, ó. Aqui ficou clarinho. Tem um risco aqui, né? Então, esse risco, a gente sobe com a tinta e faz uma curva. Deixar mais acentuado. E vou descer um pouquinho esse escuro aqui também. Eu já pintei esse laço num trabalho que tinha um bolo inglês. Bolo inglês e uvas. Nossa, eu achei muito lindo, por isso que eu tô repetindo aqui. Só que lá não tinha essa perna toda aqui. Eu coloquei a perna para poder compor aqui no meu desenho. Aí, as sombras nós já fizemos. Agora, preste atenção. Eu vou usar esse mesmo pincel. Vou pegar a tinta só de um lado. Eu coloco essa tinta para cima. E eu vou fazer assim, ó, uma linha. Viu como dá certo? Se você quiser, eu até deixo. Pode usar o pincel zero, tá? Mas não tem necessidade. É só você treinar, que você vai conseguir. Cada linha dessa tem uma companheira. Ó. Duas. Aí, aqui a gente tem uma área bem escura. Vou pôr uma só. Depois, aqui a gente tem um gordo. Eu vou acompanhar aquela linha ali, ó. O movimento. Duas, que vamos descer com essa. E aqui, mais uma assim, mais uma assim. Pronto. Aqui a gente só tem uma barriguinha aqui, né? Um gordinho. Então, eu vou começar aqui no canto. Duas linhas. Depois aqui, que nem vai aparecer nada, vou pôr mais pra cá, ó. Assim. Aí, aqui, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu fui um pouquinho pra lá, eu não vim reto, tá vendo? E aqui também vou fazer mais uma. E vou fazer um gordinho aqui. Nessa área aqui, eu vou deixar uma, duas, mas nem fiz inteiro. Agora, nós vamos fazer aqui a perna do laço. Esse espaço aqui que eu não deixei a beiradinha aqui pra gente colocar o amarelo. Então, agora eu já fiz. No teu risco vai, tá? Não se preocupe. Agora, de novo, o verde musgo. Eu vou deixar essa área aqui assim, ó, mais escurinha. Vou puxar pelo meio, tá? Vou colocar também aqui, ó, um pouquinho de sombra. A gente tem que ir colocando as sombras, meio que inventando o lugar, porque eu não tenho esse laço de verdade aqui. Então, eu vou inventar um pouquinho. Agora, eu vou fazer aquelas linhas mais finas, ó. Tinta de um lado só, pra cima.
Aí eu venho, aqui tá liso, né? Tá? Não tem barriguinhas, não tem gordinhos. Terminou ali, já volto com uma segunda. E aqui tem que dar mais uma. Mais uma. Pode ficar assim. Vou deixar mais escurinho aqui, porque quase que não deu. Mais um pouquinho de sombra nessa área aqui agora. Essa parte aqui, a gente vai puxar um pouquinho assim. Aqui mais. Aqui menos, vai diminuindo. Não precisa alisar muito aqui, pode até deixar assim meio riscadinho. Eu vou pôr um pouquinho de sombra aqui também, ó. Bem na borda. E vou esfumar um pouquinho para dentro, no meio. Isso. Mais um aqui, bem aqui, ó. No meio do espaço. Você vai colocar assim umas pinceladinhas também de sombra. Ó. Pode deixar assim riscadinho. Agora aqui, nesse cantinho. Também vai sumindo. Nessa parte aqui, a gente vai deixar escurinho aqui embaixo, que aqui é uma dobra. Aí você vem esfumando nessa direção. Eu vou deixar escuro esse lado também. Porque aqui o pinheiro vai subir aqui em cima dele. E a pontinha, eu vou colocar escuro aqui, bem na pontinha mesmo. E nessa daqui também. Agora, eu vou fazer as linhas. Simples, ó. Uma, duas. Aqui mais uma. E mais uma. Agora, aqui vai ser assim, ó. Uma, duas. Aí, aqui mais uma, duas. E aqui, agora preste atenção. Eu vou fazer paralelo aqui, ó. Acabou. Não pode trazer até aqui. É até aqui. Uma, duas. E aqui. Uma e duas. Lavando o pincel e agora eu já vou colocar o dourado. Para fazer esse dourado, nós vamos usar o amarelo ouro, o branco e o vermelho. O vermelho vivo mesmo. Vou fazer pedacinho por pedacinho para você me acompanhar. Começo com o amarelo ouro, aqui, ó, no cantinho. Pronto. Puxei, vou colocar de novo aqui nesse cantinho. Você viu que ficou um espaço ali. Já vou colocar nessa linha de baixo também. Aqui, ó, cantinho. Do lado de cá também. Vou colocar um pouquinho aqui no meio. Agora, eu vou usar uma isca do vermelho. Eu começo aqui. Eu só dou uma pincelada. Não é para ficar esfregando, ó. Esse vermelho, ele não pode cobrir o amarelo, tá? E agora eu venho com o branco. E o branco, ele tem que se misturar só com o amarelo. Ele não vai chegar no vermelho.
Ó, você coloca a tinta e dá uma puxadinha para os lados. Agora essa parte aqui. Esse branco, ele vai sumir um pouco, a gente vai trabalhar com ele de novo depois. Amarelo. E aqui também, ó, amarelo. Aqui, amarelo. E aqui também, ó. Aqui eu já vou fazer a curva com amarelo. E vou colocar o amarelo de novo aqui na ponta. Essa parte mais larga aqui, vou deixar pra ficar mais branquinha. Vou pôr o amarelo aqui também, ó. E aqui. Você vai me acompanhando. Aqui eu vou pôr o amarelo na ponta. E na outra ponta. Já vou sujar de vermelho. Um pouquinho do vermelho bem aqui no cantinho. Por aqui também. Um pouquinho do vermelho aqui. Não, aqui não. Um pouquinho do vermelho aqui, ó. E um pouquinho do vermelho aqui. Essa parte aqui eu vou deixar para ficar mais branquinho, porque a gente precisa que apareça a dobrinha. Então, eu vou pôr um pouquinho do vermelho aqui na ponta, um pouquinho na outra ponta. E aqui também, ó. Aqui e aqui. Você viu que o vermelho funciona como uma sombra do amarelo. E agora o branco nos intervalos. E o branco, quando chega no final aqui, ó, você puxa assim o pincel. Aqui. Eu vou deixar para passar com o pincel zero. Eu vou colocar aqui. E vou colocar aqui. Essa parte eu vou esperar secar para fazer o acabamento, porque esse branco ele vai sumir um pouco. Então, a gente precisa dele seco para ter noção do quanto vai sumir. Agora, eu vou terminar o laço lá em cima. Amarelo. E amarelo. Do lado de cá também. Amarelo. E amarelo. Aqui embaixo, amarelo aqui no cantinho. Amarelo aqui nesse meio. Amarelo na pontinha. Do lado de cá, amarelo aqui. E amarelo aqui. Embaixo eu vou acompanhar o amarelo, por até um pouquinho do amarelo aqui e o amarelo aqui. Lava o pincel, vamos com um pouquinho do vermelho aqui nessa pontinha. Aqui um pouquinho, aqui onde tá a dobrinha. Fechadinho aqui, né? Amarradinho. Aqui. Aqui. Você viu que eu nunca cubro o amarelo. Eu só dou uma pinceladinha. Do lado de cá. Aqui. Um toque. Um toque. Um toque aqui, um toque aqui. E agora eu vou colocar o branco ali no intervalo. Agora a gente já pode fazer o acabamento que tem ali entre aquelas linhas fininhas que nós colocamos. Aqui, ó, eu vou passar a linha de amarelo
Agora sim, agora com o pincel zero. Não precisa passar inteiro, tá? Vai colocando assim onde você enxerga a linha inteira. Por exemplo, aqui, ó, nem vou chegar ali. Coloquei aqui, onde eu tô vendo as duas linhas. E vou pôr um toquezinho. Do lado de cá, eu vejo um pedaço aqui. E assim, olha, é grosseiramente, tá? Não fica alisando muito, deixando muito perfeito. E agora, em cima desse amarelo, uns toquezinhos de branco. São pequenos toques mesmo. Nunca coloque o branco em áreas bem escuras. Só em cima do amarelo, onde você está conseguindo ver. E é assim, ó, detalhes, tá? Não é para refazer a linha de branco em cima do amarelo. Olha como isso já dá um belo de um brilho. Esse detalhe ali do amarradinho, eu vou trabalhar com um pouquinho do verde aqui. Eu deixei ele, ó, põe uma linha bem no meio, fecha dos dois lados. Eu vou só consertar aqui esse ladinho com o vermelho. Não vou colocar outra cor ali, não. Agora, eu vou terminar esse detalhe aqui, ó, na perna do laço. Já mostro pra você. Olha só, já passei aqui o amarelo e o branco. Viu como nas áreas escuras eu não entrei com o amarelo. E o branco fica só naquela área que tá mais clarinha. Ó, aqui não tem branco, aqui também não. Só aqui onde tá mais o vermelho. Tá vendo aqui, ó, a curva. E aqui embaixo também não chegou nem o amarelo nem o branco. Ficou mais aqui em cima onde tem o tom do vermelho. E agora nós vamos fazer esses verdinhos aqui, ó, esses galinhos de pinheiro. Eu vou usar o pântano e o musgo. Já comecei a fazer aqui, preenchendo com verde pântano, aqui os verdinhos. E a gente vai preservar as bolinhas. Olha só, aqui embaixo, na área de sombra, eu tô preenchendo com pântano. Daqui para cima, da metade para cima, eu já vou começar a fazer as puxadinhas. Aí eu troco o pântano pelo musgo. Eu vou deixar essa daqui por trás. Então, eu vou deixar ela aqui um pouquinho mais escura. Essa daqui eu quero que fique por cima. Então, eu vou deixar o verde musgo, as pontinhas do verde musgo por cima dela. Aqui, ó, eu posso subir um pouquinho em cima da fita. Aqui vai ficar assim bem preenchido mesmo, tá? Não se preocupa não. Aqui, ó, tira aquela linha que ficou do fundo de chocolate. E aqui faça pontinhas. O vermelho ainda tá meio úmido, então já tá escurecendo. Mas depois a gente vai clarear. E para clarear, eu vou usar o verde maçã com o pincel zero. E com ele eu vou fazer risquinhos, ó. Muitos risquinhos. E vai só até aqui no meio, porque agora eu vou colocar o risquinho nesse daqui. Ó, o cabinho tá aqui, aí eu vou começar colocando risquinhos pra lá, pra mostrar que ele tá por cima. E ele vai cruzar ali. Esse daqui que tá por cima, eu vou pôr alguns assim de pé também, ó. Aqui também vou pôr alguns de pé, mas só até aqui.
Aqui eu tenho as bolinhas que vou colocar de vermelho, claro. Tô usando um pincel número 6 para preencher. Você pode usar o pincel que mais se adequar. E tô usando agora o 0 e o pântano. E vou fazer um contorno. Isso vai separar as bolinhas. Essa é a hora de você acertar alguma coisinha que ficou torta quando estava preenchendo aqui os galinhos do pinheiro. Aí, bem certinho. Aquele pontinho de branco. Que não é no centro, é um pouquinho para cima. E já está bom. Eu já fiz aqui os outros, eu só vou colocar o verde maçã agora. Vou terminar as bolinhas e já te mostro pronto. Prontinho, aqui você pode conferir. Agora nós vamos fazer as folhas. Pincel número 6, verde musgo. Eu vou preencher a folha com verde musgo. Preenchido. Agora, um pouquinho do verde pântano. Eu vou começar aqui, escurecendo. Pegue sempre de pouquinho, para o verde pântano não invadir muito aqui. Ó, vou escurecendo, esfumando. Agora, eu vou puxar esse verde pântano aqui, ó, pelo meio. Vou esfumar um pouquinho para cima, vou deixar um pouquinho mais escuro. Mais um pouquinho, e eu vou colocar aqui do lado de baixo também, eu vou esfumar um pouquinho. Bem na direção do espinho, eu vou puxar aqui uma linha, depois aqui também, ó, uma linha. Vou esfumar um pouquinho para cima, para a ponta. Isso. Lavo o pincel. Eu vou usar o branco para fazer a luz, só que antes eu vou passar um pouquinho do verde maçã, que o branco ele vai desbotar o verde, mas se eu tiver o verde maçã, ele não desbota, porque o verde maçã tem amarelo. Ó, passei um pouquinho ali, e agora eu vou passar aqui, ó. Vou até puxar um pouquinho. E agora um pouquinho do branco, mas é bem pouquinho. Coloco no espinho. E faço esse movimento, ó. Agora eu vou esfumar um pouquinho. Tá vendo? Em cima do verde maçã, o branco fica muito bonito. E agora aqui. Esfumo um pouquinho pra cá. Aí, já preenchi com o verde musgo. Agora eu vou usar o verde pântano. Um pouquinho aqui, bem no meio. Venho crescendo perto da pétala para fazer a sombra. Aqui na pontinha, vou pôr um pouquinho também. Vou fazer aqui, ó, a linha do meio. E vou puxar aqui um pouquinho para baixo. E agora aqui. Limpei o pincel. Eu vou lavar o pincel que tá muito escuro.
Vou sujar as bordas aqui, onde eu tenho verde musgo com verde maçã, que vai ficar aqui, aqui e aqui, ó. E agora, uma isca de branco em cima do verde maçã. Um pouquinho mais, agora eu vou colocar nas pontinhas. Puxo pra dentro, bem de leve, sem chegar no final, porque ali no final eu tenho verde pântano, é a sombra. Ó. Eu vou usar o pincel zero e o branco. E olha só, eu vou passar uma linha aqui. Não precisa chegar lá no escurão, tá? Some com ela por aqui. Agora, eu vou fazer uma linha aqui, ó. Outra linha aqui. Desse lado de cá também. Uma linha aqui e uma linha aqui. Um pouquinho de luz aqui só. Essa outra folha aqui, que eu não fiz o acabamento com branco, então eu vou fazer agora, ó. O branco no meio. Aí aqui eu tenho o escuro. Eu vou passar do lado de baixo do escuro. Ó. Em direção a essas pontas, tá? Aqui eu vou pôr assim, ó, uma luz aqui, uma luz aqui. E agora eu vou puxar naquele lugar que eu já tinha feito uma pinceladinha. Aí. Assim. Quando secar, ele some bastante, tá? Agora, com o pincel zero e o sépia, eu vou escrever aqui as letras. Olha só como eu faço. Esses finais onde fiz esse gordinho, você deixa assim, ó. Faz uma gota. Aí, aqui sim, aqui você precisa deixar a linha bem contínua e bem parelha. Aqui, ó, finalzinho, vou fazer a gota. Não precisa ficar muito fino, mas precisa ficar homogêneo. A linha tem que ficar da mesma espessura. Aí, já fiz o B para mostrar para você como que eu vou fazer. Agora, eu vou escrever o restante aqui. Olha aqui, já escrevi boas festas e agora nós vamos fazer a flor. Você está estranhando minha voz? Porque hoje já é um outro dia. Minha voz está bem rouca porque estou com uma crise alérgica, mas eu vou concluir esse vídeo. E agora nós vamos fazer aqui, ó, a flor vermelha, que eu vou preencher com o pincel número 6, o vermelho vivo, eu vou preencher inteirinha. Como você vai conferir daqui a pouco, o risco, ele aparece. Então, não precisa ter medo de colocar tinta em toda a flor. Prontinho, flor preenchida. Agora, eu vou usar o verde musgo para fazer a sombra. Vamos começar por essas pétalas que são assim, ó, por trás. E essa daqui, principalmente, eu vou colocar o verde ali, ó. É necessário que o vermelho esteja úmido para o verde fazer o papel da sombra e ficar bem escuro. Olha, você espalha. Tô colocando nessa daqui porque ela tá por trás. Então, primeiro nós vamos fazer as que estão por trás. Eu vou passar um risquinho assim, ó, pelo meio. Aqui eu dou uma esfumada. A gente tem aqui uma dobrinha. Eu sempre bato o pincel aqui para tirar o excesso da tinta. Aqui na dobrinha é assim, ó, um pouquinho menos de tinta. Aí,
Essa ficou bem escura. Agora eu pego mais um pouquinho e nós vamos fazer esta aqui. Eu quero deixar aqui, ó, esse lado um pouco mais forte, essa sombra. Então, eu ponho um pouquinho mais de verde. Do lado de cá fica só um pouquinho de luz. E aqui eu vou esfumar, crescendo para esse espaço que mais amplo, onde a gente tem o vermelho. Só um pouquinho de tinta e já vou fazer aqui, ó, o risquinho. E eu vou puxar para lá, para cima, assim, alguns risquinhos, ó. Nem coloquei tinta, só o que eu tinha no pincel mesmo. Agora, esta aqui também, começo aqui, porque tá por trás. Agora, eu vou crescer um pouquinho esse verde. Aqui, ó, assim, pelo meio. Dou uma esfumadinha, porque sempre a gente tem que dar uma esfumadinha. E agora, aqui tem o risquinho do meio, eu vou puxar umas duas ranhuras aqui, ó, pro lado direito. E uma só pro lado esquerdo. Fizemos as que estavam por trás. Agora eu posso fazer esta aqui, que ela ficou por trás daquela. E aqui desse lado ela tá por cima, então a gente vai preservar a luz. Eu vou começar aqui, ó, marcando o lugar onde ela tá por trás. Sempre trabalhando com o pincel assim, ó, redondinho, para não deixar nenhuma marca. Esse lado de cá vai um pouquinho mais. Eu pego sempre pouquíssima tinta no pincel. E aqui na ponta, eu vou deixar um pouquinho mais escuro também. Puxa a linha do meio. Mais um pouquinho de tinta para marcar o centro. Mais um pouquinho só de tinta. Eu vou colocar aqui, ó, na beiradinha, um pouquinho de sombra. E agora aqui, vou colocar assim, duas ranhuras só. Aí, bem espalhadinho. Aqui no meio a gente vai preencher tudo, tá? Então não se preocupe, assim, de limpar o pincel ali com o verde. Agora nós vamos fazer esta aqui, que ficou por trás desta. Então, aqui vai levar a sombra. A linha central, já vou marcar. Tem um pouquinho de tinta no pincel ainda. Vou fazer aqui, ó, uma ranhura, outra ranhura. Vou dar uma esfumadinha. Essa linha, vou dar uma esfumadinha nela pra cima, ó. Marcar até a pontinha. Esse lado de cá vai ficar bem escuro. Aí vai sumindo. E agora, só um pouquinho, eu vou marcar para esse lado aqui algumas ranhuras. Aqui, tá, aqui, ó, a tinta tá úmida, então eu posso pegar a tinta daqui. Aí, já chega. Essa pétala aqui, ela tá por cima desta. Então, é nessa aqui que vai a sombra, ó. E aqui, eu já vou preencher o miolo. Esfumo um pouquinho. Aqui você pode juntar, assim, ó, esse verde. O miolo aqui, ele é bem escuro mesmo. Já vou puxar essa linha.
Já vou fazer umas 3 ranhuras pra cá, mas você viu que eu tô fazendo com pouquíssima tinta? Pra ficar assim bem clarinho. E pra cá também eu tenho. Vou pegar mais um pouquinho de tinta. Deixo a tinta só pra cima. Aqui não tem. Aqui a tinta tá pra cima. Daí eu ponho o pincel bem deitadinho. A gente consegue fazer traços bem finos. Vou fazer mais aqui. Esse lado tá esfumado de sombra. E aqui na pontinha também, vou deixar assim, ó, mais escurinho. Pego mais um pouquinho de tinta, agora é vez dessa pétala aqui. Ela tá por trás, então ela vai levar a sombra em toda a extensão. Aí você dá uma esfumadinha, preenchendo o miolo. Agora o risquinho do centro. Aqui, ó. Mais um pouquinho de tinta para marcar mais. Os risquinhos para os dois lados. Ó, um pouquinho só de tinta e algum pouquinho que eu tô pegando assim nos cantinhos. E aqui na pontinha é um pouquinho mais escuro também. Limpei o meu pincel. E agora, a última pétala, que ela tá por cima dos dois lados, e ela vai ficar sombreada pro lado de cima, aqui um pouquinho. Aqui, ó, coloco, e eu já vou fazendo ranhura, mas eu já vou dando uma esfumada. Tá vendo? Eu não tô colocando aquele risco fininho, eu tô puxando a tinta que eu coloquei ali. Tem que pôr um pouquinho mais. Aqui fica escurinho. E o lado de baixo tem também, mas é um pouquinho menos. Uma, duas, três. Pedacinho aqui. Aí a gente já tem um miolo bem escuro, que é onde nós vamos colocar os pinguinhos. Aqueles pinguinhos coloridos depois que secar. Agora eu vou voltar no fundo para fazer esse contorno ali que ainda tem que escurecer um pouquinho e clarear a parte de dentro, onde é o branco puro. Eu vou usar o meu pratinho, eu vou colocar aqui, ó, uma pincelada de sépia. Agora eu mergulho o pincel na água e tiro. Vai sair assim, ó, uma gota. Eu misturo para fazer um sépia bem aguadinho. Ele fica bem levezinho, mas não tá escorrendo, ó. Ele continua ali. E com essa tinta, vou lavar o pincel primeiro, né? Com um pouquinho dessa tinta, eu vou fazer aqui, ó, mais um sombreadinho. Lembrando que isso daqui não é reto. Ele é cheio de curvinhas, entradinhas. Olha. E é isso daqui que eu vou fazer agora. Eu vou acentuar um pouquinho mais. Não é para fazer só um contorno, tá? Você tem que esfumar. E você não deve cobrir o jatobá que tem aqui. Aqui no cantinho, aqui no meio, um pouquinho. Agora, o lado de cá é a mesma coisa. Eu vou tentar fazer assim, sem colocar a mão na frente.
Coloca um pouquinho da tinta e vem esfumando, deixando irregular. Aqui embaixo, principalmente. Aqui mais para baixo, esse fundo ele tem que ficar bem mais escuro. Já vou limpar o pincel aqui, que não precisa a gente colocar mais tinta. Mas aqui sim. Esse fundo meu aqui, ele já tá bem seco. Então, isso aqui é uma sombra seca. A mesma coisa da luz seca. Mais um pouquinho de fundo escuro também aqui embaixo da flor. Mas não precisa refazer todo o escuro, tá? É só mesmo nos cantinhos. Olha, quase não tem mais tinta aqui. É só nos cantinhos. Agora é o contrário. Eu vou pegar o branco puro e vou fazer pelo lado de dentro. Olha, aqui assim, ó, vai dar bastante diferença. É um contorno mesmo. Pode até ficar assim meio manchadinho, porque eu não vou trazer para dentro essa tinta. E assim, ó, irregular. Você que tem uma mão trêmula, que reclama, não consigo fazer contorno, Lu. Olha aí que beleza. Esse é para você. Venha puxando a tinta assim, que você consegue fazer que fique bem tortinho. Aí, você limpa o pincel para dentro. Aqui só um pouquinho. O lado de cá também. Lembrando que se você sair com esse branco muito para fora, quando secar vai dar diferença, porque você tem uma cor bem escura lá do lado de trás. E se o branco passar em cima, ele não vai ficar branquinho. Aí você tem que esperar secar e fazer novamente, passando o branco só em cima do lugar onde ficou manchadinho. Agora, se você conseguir ficar assim, ó, bem na divisão, olha ali que legal, ele já vai ficando pronto. Então, é bom quando você tem bastante paciência e você pode até demorar um pouquinho mais para fazer esse contorno bem certinho, mas quando terminar, ele vai realmente estar pronto. Ainda tem mais um recurso, pincel zero, depois de feito esse esfumado. Aí você vem passando, olha, vai fazendo, agora é realmente um contorninho. Assim, ó, tá vendo como parece que levanta. Com certeza aqui eu vou passar glitter. E o glitter eu vou passar por fora, aqui ó, na parte escura. Esse meu pincel zero aqui, ele não é muito fininho. Ele é um pouquinho mais grosso. E ele carrega um pouquinho mais de tinta. Então eu gosto muito dele. Para fazer esse tipo de detalhe aqui, ele é muito bom. Agora, já vou aproveitar que o laço está todo aqui na tela. Eu vou fazer o acabamento dele, o acabamento branco, também com o pincel zero. Vou começar aqui. Ó, primeiro, lembra que aqui a gente colocou o branco? Tá? Você vai colocar de novo com o zero. Você coloca sempre em cima daquele branco que você já tinha ali. Aí você vai puxar esse branco pelo lado. Olha, aqui, ó. Eu quase faço como se fosse um contorno, mas não é bem um contorno. Aqui, por exemplo, ó, aqui tá escuro, então eu posso trazer ele do lado de cá. Vendo que ficou aqui assim meio que manchadinho? É isso mesmo. Agora, aqui desse lado, aqui tá o branco, a mancha de branco que eu coloquei já. Aqui tem o amarelo, daí eu puxo o branco assim, ó, morreu. Aqui também, ó. Eu puxo o branco.
Sumiu. Aqui posso trazer também até o final. Necessariamente esse branco não tem que contornar tudo. Isso é só nas áreas onde a gente colocou o dourado. Ó, faço isso, depois eu venho com o branco. Aqui, passa o branco, aqui eu tenho mais uma mancha. Venho puxando, até sumir. Olha como já ficou parecendo que tá brilhando. Aqui eu tenho uma área bem escura, então esse branco não vai até lá, ele vai acabar por aqui, ó. Também acabou ali. A bordinha aqui, só para mostrar a bordinha, ó, passei um pouquinho mais. Agora eu cresço aqui, aqui já tem um branco, aqui tem o outro. Vou fazer o contorno. E vai sumindo. Ali já chega. Agora, nessa parte aqui, ó, vou repetir a mesma coisa. O contorno aqui tá aparecendo, meu contorno, o risco do lápis, porque era o branco que tava aqui na beiradinha. Então, aí eu passo um pouquinho do branco pra esconder. Aqui eu tenho uma mancha, não preciso fechar inteiro. Aqui o branquinho, agora aqui eu vou puxar o branco. Ó, vou puxar ele para fazer o contorno. Aqui sumiu. Vou voltar aqui, colocando o branco ali. Puxo para esse lado um pouco. Ali em cima eu vou puxar para poder fazer separação da parte de baixo. Aqui vai sumir, aqui vai sumir. Agora aqui nesse pedaço, aqui eu tenho branquinho, sumiu para lá, faço contorninho aqui, contorninho aqui. Aqui, ó, você sobe e ele vai acabar por aqui. Não pode crescer o branco aqui, porque é essa linha aqui, ó, que leva o branco, tá? Então, aqui, ó, vai bastante branco, tem um espaço maior de brilho. Sumiu pra lá, sumiu pra cá. Aqui, eu vou deixar a parte de fora contornada para encontrar com esse lado. Aí, a parte de dentro não precisa levar o branco até lá em cima. Aqui eu vou deixar essa linha inteira. Subiu. Fez a curva. Um pouquinho mais acentuado. E aqui, ó, desceu. Encontrou. Aí, agora aqui, o branco mais acentuado. Sempre deixa o amarelo, não cubra o amarelo, tá? Ele tem que aparecer. A linha de cima, aqui a linha de baixo. E aqui nem precisa chegar no final. Esse pedaço aqui também, um pouco mais de brilho. Some e some. E aqui é o último pedacinho. Pronto, laço. Vamos voltar na flor, porque o miolinho já parcialmente seco.
Eu vou usar novamente o pincel número 6, vou pegar outro seco, para colocar um pouquinho mais de luz. Eu vou usar aqui, ó, o fluorescente. Gente, o efeito é muito lindo. Se você não tem fluorescente e você gosta de fazer coisa de Natal e trabalhar com vermelho, até para rosas, para laços, você precisa adquirir um fluorescente. Porque o efeito é muito bonito. E é fácil, você pode comprar pela internet. Se não tem onde você mora. Esse lado aqui, um pouquinho mais claro. Você viu que esse brilho aqui, eu procuro colocar sempre no lugar onde está mais aberto o vermelho. Lugar onde tem mais luz. Não deve colocar ele assim, ó, pertinho da sombra. No lugar onde tem sombra. Porque ele dá um brilho intenso. E ele faz volume no trabalho. Aqui, só nesse pedacinho. Essa dobrinha aqui, vou deixar só uma coisinha ali, ó, só na beiradinha. Essa daqui tá pegando mais luz aqui. Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Aqui tô fazendo quase que um contorno, eu tô encostando. Um pouquinho aqui. E essa linha aqui um pouquinho mais acentuada. É claro que eu tô olhando uma flor, uma fotografia de uma flor de verdade. E agora, confundindo o pincel, que eu gosto de fazer, que eu acho mais fácil, vou colocar o amarelo ouro. Vou procurar um pincel com fundinho maior, porque esse aqui eu achei pequenininho. Temos fundinhos maiores. Ó, esse daqui tem um fundinho maior e mais achatadinho. A bolinha vai ficar bem maior. E eu gosto de apertar. Quando a gente aperta, dá um furinho no meio. Ele fica igual àquela sementinha da flor. Que na verdade é aquilo que é a flor, né? Isso aqui que é a flor, não isso daqui. Isso aqui ele protege. Ó, coloquei bastante amarelo. Agora eu vou colocar um pouco de verde musgo. Vai distribuindo. Agora eu vou colocar um pouquinho do vermelho e eu vou usar o vermelho fluorescente. Que ele vai aparecer mais aqui nesse escuro. Na verdade, a flor real tem essas 3 cores em cada uma daquelas florzinhas. Mas a gente coloca, eu coloco assim e eu gosto muito desse efeito. Aí, tudo bem juntinho. Essa pétala aqui ficou meio aberta aqui. Eu vou fechar ela um pouquinho assim. Isso. Agora, você pode enfeitar com glitter da forma que você quiser. E, se você não quiser, também não precisa colocar. Tem gente que não gosta de colocar o glitter porque é pano de copa, de cozinha. Mas esse não é um pano para você secar a louça, né? Lógico. Um pano de decoração. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Para você que tem me apoiado financeiramente, muito obrigado. E até o próximo vídeo.